Fala pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para fazer um vídeo, mais uma parte da armadura de Deus, que se encontra lá no livro de Efésios, capítulo 6, verso 15, que nos vai falar assim: calçar os pés no Evangelho da Paz. Bom, com relação aos calçados, primeiramente a gente tem que entender como era os calçados dos soldados romanos e qual a função deles, né, na armadura. Segundo relatos históricos, fala que as sandálias que os romanos usavam em batalha eram umas sandálias feitas com couro e no solado dela tinham pregos, que era eles serviam para firmar os pés no chão, porque o campo de batalha era um local muito encharcado e muitas das vezes era encharcado com sangue, e era necessário esses pregos no solado das sandálias justamente para firmar o pé, para que ele tivesse apoio e não escorregasse. Você sabe que uma terra encharcada com muita lama, muita água, sangue, você pisar de mau jeito, você vai escorregar. Então era necessário esses pregos para ele cravar no chão, eles ter apoio para não escorregar, ter como correr, como lutar e, enfim, se manter de pé. Porque em campo de batalha, uma queda literalmente significava morte. Caiu, pronto, ali já não era praticamente batido o martelo, o cara caiu, morreu. Aí semelhantemente aos soldados romanos, o cristão também tem que estar calçado com essas sandálias, só que não necessariamente igual aos romanos. Os romanos utilizavam as sandálias para ir para a batalha para matar. Era parte da armadura deles, para eles saíam para a guerra. Eles iam com o objetivo de matar o inimigo e vencer a guerra. O cristão ele deve usar essas sandálias porque ele tem como a sua principal arma o Evangelho. O Evangelho nada mais é do que o poder de Deus. No livro de Romanos, capítulo 1, verso 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu e também o grego. Ou seja, o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta aos Romanos, ele quis fazer uma alusão de que o Evangelho de Cristo ele não era somente para o povo israelita, que de uma certa forma é o povo escolhido por Deus. Mas ele queria transparecer também que a salvação é para aquele que crê no Evangelho de Cristo. Ou seja, tudo é voltado para Jesus Cristo. Ele sempre vai direcionar para o ministério de Cristo, todo o ensinamento que ele deixou, sempre vai mostrar para esse lado. E ele tinha que fazer uma explicação acerca desse assunto e falar que a salvação não era só para a nação santa, a nação, o povo de Deus, não. Aqueles também que eram de outras nações têm direito, mas é necessário que tenha a fé, que acredite no Evangelho de Cristo. Tem que acreditar no Evangelho de Cristo, porque é a partir desse Evangelho, dos ensinamentos de Cristo, que tem a salvação. E também calçar as sandálias requer preparo. O soldado ele tem que ter ciência, ele tem que ter a consciência, ele tem que estar certo da missão que ele está recebendo. Ele tem que saber o que vai fazer, ele tem que já estar ciente de tudo que vem pela frente. O Evangelho ele tem que ser anunciado,
mas anunciado por pessoas que estão com os pés calçados, né? Com essas sandálias, que é o Evangelho da Paz. E é a respeito desse Evangelho da Paz que a gente vai aprender um pouco o significado desses calçados, né? No livro de Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 52, versículo 7, nos deixa bem claro um grande detalhe, que vai falar mais ou menos assim, ó: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. No livro de Romanos, capítulo 10, do verso 14 e 15, nos vai falar mais ou menos assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como creram naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Mas como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Assim falava o apóstolo Paulo aos romanos, né? Esses pés, por muitas vezes feridos, abatidos, eles eram muito bem apreciados por Deus. Ou seja, Deus tem uns olhos muito apreciador desses pés que estão ali sofrendo, que caminham no Evangelho da Paz, que lutam pela paz. E no livro de 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, nos vai falar assim, ó: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Judas, capítulo 1, verso 3, fala assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Ou seja, essa batalha ela não é entregue a qualquer pessoa, e sim àqueles que estão com os pés calçados com o Evangelho da Paz. Aquele Evangelho que foi ensinado por Cristo. E travando a batalha com mansidão e temor, mas sempre em favor da integridade, ou seja, travando uma batalha espiritual para que busque a paz, para que seja pregada a paz e mantendo a integridade do Evangelho. Ou seja, nunca fugindo da palavra, nunca pregando nada que não esteja no contexto da palavra. Essas cidades do Evangelho, ela tem que produzir 3 tipos de paz. Se a gente parar e observar um pouco, a primeira paz que tem que ser produzida pelas sandálias do Evangelho da Paz, ela tem que produzir a paz primeiramente com Deus. Primeiro ela tem que produzir a paz com Deus. Se a gente vê no livro de Romanos 5, versículo 1, nos vai falar assim a palavra: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, mais uma vez, ressalta que todo o ensinamento de Jesus Cristo naquele ministério dele foi para ensinar o Evangelho da paz. Pregado a paz não deixa de ser uma batalha espiritual, mas uma batalha para gerar paz. A segunda paz que tem que ser produzida pelas sandálias do Evangelho, ela tem que produzir paz com o próximo. Mas o que seria isso, a paz com o próximo?
Primeiramente, a palavra nos fala que a gente tem que ter comunhão com nossos irmãos, a gente tem que ter diálogo, a gente tem que conversar com eles, a gente tem que trocar conhecimentos, a gente tem que ter. Mas, no livro de Efésios, no capítulo 2, verso 9, nos vai falar assim, ó: assim que já não sois estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. No livro de Efésios, o apóstolo Paulo já nos deixa bem claro que essa paz ela tem que ser produzida não só para um único povo, como simplesmente ele já também anteriormente já nos deixou claro que ela tem que ser esse evangelho tem que ser não só para a salvação dos judeus, que é o povo santo, mas também de todos aqueles que creem no evangelho de Cristo. Aqui nos está deixando. Aí aqui nos fala em Efésios, o apóstolo Paulo já deixa bem claro que assim que já não sois estrangeiros e nem forasteiros, ou seja, ele está incluindo todos os povos, mas não nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Ou seja, isso aí engloba toda a humanidade. Mas é necessário que a gente creia que o Evangelho de Cristo, esse sim, é o Evangelho que tem que ser pregado, e é o Evangelho que está na Palavra de Deus. É esse Evangelho que Cristo trouxe diretamente de Deus para deixar para nós aqui, para nos ensinar. E o terceiro tipo de paz que esse evangelho tem que produzir é a paz conosco. Ou seja, para você poder travar uma batalha espiritual, você tem que estar em paz com você mesmo, tem que estar em paz com seus familiares, com seus amigos. Aqui, no livro de João 14, no verso 27, Jesus Cristo já compartilha a paz dele para com os discípulos. João 14, 27 vai nos falar assim, ó: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Portanto, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, Cristo está dizendo, sinta a mesma paz que eu sinto. Eu estou compartilhando com vocês essa paz. E vocês vão receber essa paz e vão compartilhar para as demais pessoas. Ou seja, três tipos de paz que esse evangelho tem que produzir. Primeiramente, a paz com Deus. Segundamente, a paz com o próximo. Principalmente aquelas pessoas que são mais necessitadas da palavra. Pessoas que não conhecem a palavra. E a terceira coisa é a paz conosco, que é aquela paz que Cristo compartilhou com os discípulos dele, que a partir dos discípulos dele, ela tem sido compartilhada até os dias de hoje. Então, se queres ter paz, prepare-se para a batalha, prepare-se para a guerra, pois estamos em guerra, uma batalha que a gente está travando, a gente tem que estar pronto, tem que estar com os pés calçados para travar essa batalha em favor da paz. É interessante que todo o ministério de Cristo, ele sempre pregou, sempre ensinou tudo aquilo que é necessário para que nós possamos viver em paz com Deus, que é a primeira coisa que esse evangelho, esse calçado do evangelho da paz produz, ele produz a paz que é com Deus, segundo, com o próximo, e terceiro, a paz conosco.
E essa batalha, ela tem um resultado. Ela, por fim, ela vai ser uma batalha que essas sandálias pisará todos os inimigos de Cristo, todos aqueles inimigos de nossas almas. E também Cristo esmagará a Satanás, como está escrito em Romanos 16:20, que nos fala assim, ó: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Mas o reino de Deus avança à medida que todos os soldados calcem as sandálias e invistam contra o inimigo. E estar calçado significa estar preparado, estar de prontidão. É o evangelho de estar em paz com Deus e pronto para conhecê-lo. Ou seja, o reino ele avança, os ensinamentos que Cristo deixou, ele vem se repercutindo todos esses anos. Os ensinamentos que ele deixou está na palavra, sempre vem, a gente sempre está meditando, a gente tem que sempre estar buscando conhecimento, sempre tem que estar dentro daquilo que Cristo deixou para nós, daquilo que ele nos ensinou. E de acordo com que a batalha vai acontecendo, a gente tem que estar calçado. Ou seja, a ordem é uma ordem direta que a gente tem que estar com os pés calçados no Evangelho da Paz. Ou seja, Efésios 6,15, e calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Bom, não é muita coisa, mas é uma pequena parte sobre a armadura de Deus. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Assista os 2 vídeos anteriores que Lúcia preparou. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. A paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. E vocês fiquem em paz, em nome de Jesus.